Bem-vindos e bem-vindas todos ao nosso evento Formação Continuada em Psicanálise, aqui no nosso espaço, né, que é o reino das ideias, dos livros, da formação, né, essa palavra que a gente tem começado a discutir e que a gente vai ampliar hoje aqui juntos, nesse nosso universo MH, como a gente chama, né? Mas antes de qualquer coisa, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sentem que o mundo muda mais rápido do que você consegue acompanhar? Pois é, não é só na clínica, mas no dia a dia, na vida. Eu vejo isso todos os dias. Seja na escuta dos pacientes, com os colegas, com os alunos, com os amigos, com a família, todo mundo tentando respirar num tempo que parece que não para, pelo contrário, acelera, muda tudo, todos os dias é uma mutação acelerada. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como seguir se estruturando, estudando, mantendo um eixo e uma escuta no mundo que muda o tempo todo. É um tema que vocês próprios vêm colocando aqui na nossa roda e propondo para a gente, né? Então, é sobre isso que eu queria que a gente começasse a mergulhar. Só que antes disso, para a gente, ele é uma pausa, um respiro e com companhia, né? Para a gente pensar o que significa justamente formação continuada em psicanálise. Esse é o nosso tema, é até o nosso título, e vem muito de uma pergunta de vocês, né? Como é que eu posso continuar me formando? O que é isso, né? Porque o estudo, quando ele é verdadeiro, ele é, como diria o Freud, interminável. Não termina nunca. Ele é um modo de viver, ele é uma posição, é uma forma, né? Um jeito de escutar, de viver, de se transformar. É isso que está naquele famoso texto do Freud, Análise Terminável e Interminável. Vocês estão pegando a referência, né? Por quê? Porque o inconsciente não cessa. Ao mesmo tempo de se inscrever, de se colocar nos lapsos, nas brechas, nos sintomas, nos xistes, nos sonhos, nas formações do inconsciente, e ao mesmo tempo ele não cessa de não se inscrever, de ficar ali no campo do real, naquele campo que está ali, e que então vai ter sempre um movimento, um pulso, uma força, uma carga de vir à tona. Esse é o paradoxo da formação em psicanálise. A gente já vai falar disso com um pouco mais de calma, mas isso é muito importante, porque no cerne da formação tem esse continuar, esse interminável e ao mesmo tempo busca, o movimento do desejo, né? Então é por isso que hoje, além da nossa conversa, eu quero contar algo que nasce exatamente desse desejo, de criar um espaço vivo, contínuo, profundo, para quem não quer parar de estudar, para quem sente, escuta esse pulso, esse interminável, esse desejo que brota, né? E isso é o que a gente está chamando de MH Academy. E eu estou muito feliz com isso, é uma alegria imensa estar aqui fazendo todo esse projeto. A gente depois vai mostrar para vocês com calma, e eu achei que ficou
pessoalmente, eu sou suspeita, mas eu achei que ficou muito bonito, ficou muito interessante. E vocês, né, quem já é aluno, alguns dos meus alunos já receberam essa novidade antes de todo mundo, não é mesmo, Adriana? Então, comenta aqui se você já faz parte do MH Academy, como é que está sendo, como é que é isso. Vamos começar essa noite escutando vocês, né? Está gostando bastante. A gente tem a Thelma, a Luci, o Márcio, Matheus. A gente tem aqui também nos comentários a Laura, que é de São Paulo, que ela falou também que é aluna. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Aqui, ó, Cleide, que conhece o Universo MH também, já tem há um tempinho. Já tem o Guiomar, que já fez a sua inscrição. A gente tem bastante gente participando já dentro do MH Academy. Olha só que coisa interessante, né? E muita gente comentando aqui e também, de alguma maneira, falando: olha, era isso que eu estava precisando para fazer essa conexão, né? Por quê? Porque a gente vive um tempo muito particular, um tempo que valoriza o já, o agora, o imediato e mesmo o resultado imediato, né? Produtividade. Ó, apresentar e a gente faz e às vezes qual é o sentido? Qual é a densidade? E olha só que interessante, a psicanálise é quase o contrário disso. Ela é a arte de sustentar o tempo da palavra, o tempo do silêncio, o tempo da elaboração. Isso está até nos 3 momentos do tempo lógico do Lacan. Né? A gente tem aquele instante de ver, né, que às vezes é o choque, às vezes é da ordem, né, da seta, que pode ser do cupido, que pode ser do trágico, que pode ser de Kairos, que pode ser, né, daquilo que incide no traumático, mas é esse instante. E aí a gente tem todo um tempo da elaboração, que às vezes é longo. A gente brinca, né? O tempo de entrada em análise, às vezes pode ser 3 anos, ou 3 dias, ou 3 minutos. Como é que você elabora uma posição e vai construindo esse fio até chegar no momento de concluir? Lembra disso, né? Esses 3 tempos, eles formam essa ordem lógica, que é quando cai a ficha, é quando a gente se transforma, é quando tem um deslocamento. Tem que ter, né, mudança, né? É change, tem alguma coisa que gira. Literalmente, né? O Lacan sempre teve essa questão. E ele nos seminários, né? Seminário 17, depois os giros do discurso, os discursos em psicanálise. Esses giros têm a ver com isso. Algo mudou na minha posição em relação ao outro. Né? E é justamente nesse contraste que a formação continuada, aquela do tempo, da elaboração de um contínuo, é aí que ela se torna tão necessária, porque ela protege a gente do imediato, da pressa, daquele, já sei, já entendi, do pré-conceito, né? Do pré, né? Ou aquele da emoção, do afeto, do ser afetado e não poder, né? Como diria Maria Rita Kell, no Tempo e o Cão, teu tempo da elaboração que justamente defende a gente da depressão, da ansiedade. Agora já não é só a Maria Rita, já sou eu mesma já falando. Quantos sintomas nossos não vêm porque falta esse tempo, essa possibilidade da gente ter fôlego, da
não ter respiro, né? Respiro, fôlego, para continuar pensando quando o mundo quer que a gente, às vezes, só reaja, só faça, só, né? Quem que está na clínica, ou mesmo fora dela, sente. E os sintomas mudaram, as angústias mudaram, as formas de amar e de sofrer mudaram também. E o nosso modo de escutar, então, também precisa mudar. E é isso que eu chamo de formação viva. Não é aquela que se repete, sempre igual, que é a mesma, né? Que são fórmulas. Não, mas uma que se transforma junto com a vida. Bom, mas hoje eu queria te ouvir também. Qual tem sido o seu maior desafio na sua formação hoje? É tempo? É dinheiro? É afeto? É falta de afeto? É solidão no percurso? Escreve aqui no chat para gente, tá bom? Vai comentando aqui, eu vou pedir para a Adriana, que está sendo, né, a nossa companheira aqui de equipe, para ler algumas respostas. Vamos escutar. O pessoal coloca muito o desafio da escuta, então eles colocam também encontrar uma formação robusta, outros também colocaram cadê aqui? A questão um pouquinho de tempo, que também para eles tem o impacto. Estão colocando também, às vezes, a questão de investimento. Tem bastante. Peraí, tá rapidinho aqui. Sinto Tá de. rapidinho, Tem tem bastante. movimento, gente, ó, movimenta, isso mesmo. Sente dificuldade em estudar sozinha. Isso é importante, que a gente tem coisa por aí. Olha só, essas dificuldades são reais e justamente para responder a elas que a formação precisa se reinventar. E nos últimos anos as pessoas me escrevem sempre e falam assim: Maria, terminei o curso e fiquei com vontade de seguir, mas eu não sabia para onde ir. Ou também sinto falta de um lugar que continue me inspirando, me acompanhando. Bom, foi ouvindo essas vozes que eu percebi que a formação precisa continuar. E mais que isso, precisa ser acompanhada e sustentada em rede, em comunidade, no que nos é comum, né? Então, olha só, foi assim que a gente criou este evento de hoje, justamente, e a nossa academia, né, com a inspiração ali grega, a escola do Platão, né, academia platônica, e que está, na verdade, na matriz de todo lugar onde você pode estar com o outro num percurso. E a formação continuada, ela é, no fundo, um compromisso com a própria vida, um desejo de pegar esse touro à unha e seguir se transformando, não parar de escutar, não deixar o pensamento morrer, deixar justamente esse desejo e deixar ele pulsar, né? E eu eu e a equipe, né? Escutando com esse desejo que nasceu, que eu quero apresentar para vocês hoje, justamente o projeto que dá continuidade a tudo que a gente já viveu aqui junto e que abre um novo capítulo dessa história. Então fica aqui comigo mais um pouquinho, que a gente já vai contar em detalhes o que é o MH Academy e por que ele é um espaço que reúne tudo que a gente sonhou até aqui, né? Para a gente falar de formação continuada, a gente precisa antes entender o que é, afinal, formação em psicanálise. Porque se formar em psicanálise não é apenas aprender técnicas ou dominar teorias, é um processo de implicação,
de escuta e de transformação pessoal. Afinal, né, é a sua pessoa, de alguma maneira, que está implicada, né, dos pés à cabeça e talvez além, porque é o seu inconsciente que está lá, que opera através de você. Então, é sua pulsão, seu inconsciente, sua história, as nossas. Essa formação, ela é para a vida, ela é para a clínica, sim, mas ela também é uma maneira da gente poder se transformar. Ela não deixa de ser uma transformação pessoal, esse giro que eu falava, esse giro de posição. E não é um caminho linear, né, gente? É uma travessia entre saber e não saber, entre o que se repete, que é próprio, né, do próprio inconsciente. Lembra? Repetição. Lacan, de novo Lacan, tem um seminário que é justamente dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. E um deles é justamente a repetição. Tem uma pulsão que vai lá, né? Que vai no mesmo lugar. Mas a gente também é pulsão de vida, a gente é pulsão de morte, também pulsão de vida. A gente cria, a gente é eros, a gente conecta. Então, esse é o dialético, esse é o jogo entre aquilo que é consciência e que é inconsciente, entre o que se repete e o que se reinventa. E talvez por isso seja tão importante que esse ciclo e esse diálogo, esse canal não se encerre, né? Então, eu queria trazer para vocês 5 tópicos. Vamos começar a ordenar essa, né, em torno desse grande significante, desse símbolo, o que é se formar? O que é formar a si próprio? O que é formar junto com o outro? O que é nos formar enquanto família, enquanto instituição, enquanto escola, enquanto empreendimento, enquanto grupo, enquanto nação, né? Eu mesma contei para vocês que estou fazendo agora um novo projeto que é, né, sobre Brasil também, sobre como é que a gente se forma, como é que a gente se constitui e age, né? Porque é transformação, é reinvenção, é formação, isso implica ato, implica conquistas, implica coisas. Tá? Então, essa dialética entre ideias, representações, afetos e ações. Eu sou ideia, eu sou emoção, eu sou razão, sou emoção e sou ato. Não é isso? A gente é esse fino equilíbrio. Então, a formação, ela tem que, antes de tudo, lidar com essa complexidade, né? É escuta, talvez antes de conhecimento ou racionalidade ou conceitos que estão frios, que estão fora, que estão, né? Porque essa relação com o conceito, ela é da ordem da mestria. Então, lembra, o Lacan até deu um nome para isso, que é o discurso do mestre. Muitas vezes a gente quer se colocar muitos conceitos e ideias e textos e referências e, né, em inglês tem até uma expressão que é name dropping. Você vai jogando, dropping, gotejando nomes. Sabe aquela pessoa que conversa cheia de referências? Essa expressão, ela é para aquelas pessoas que falam, olha, eu conheço tal pessoa e tal outra, ou falam um sobrenome famoso, ou uma família ilustre, ou uma celebridade, e você vai, né, colocando indexações de fama, de valor, de falos ao redor de si.
E a gente pode fazer isso com conhecimento. A gente pode fazer isso colocando uma série de conceitos, de teorias, de frases do grande outro, do outro que estaria no lugar do mestre. E a gente obedece, a gente repete, a gente decora um livro, sacraliza esse livro e doutrina. Né? Essa posição, ela é a posição analítica? Não sei. Vocês estão compreendendo como é que eu estou problematizando aqui, né? A posição de mestria, né? O discurso do mestre, ele está em giros do discurso, ele está num outro lugar em relação ao discurso analítico. Eu não vou hoje aqui para vocês, somos muitos e que bom, bem-vindos novamente, mas eu não vou colocar essas letras e assim, ir no detalhe desta mestria, mas só para a gente saber, né? Quem está mais avançado no percurso, lembra, S1 é significante, né? 1 do mestre, S2, saber, objeto A, sujeito dividido. Né? A gente tem vários esses 4 elementos do discurso, eles vão se organizando de formas diferentes, de acordo com qual é o nosso lugar. É mestria? É uma interrogação do mestre? É uma posição possível na histeria? Olha que interessante a posição do discurso histérico. Eu posso duvidar, eu posso colocar uma questão, eu posso interrogar. Olha aí o giro da virada da análise. Isso diz que a formação tem a ver também, meu segundo ponto, com um atravessamento, com interrogação, com implicação. É um atravessamento que é pessoal. Lembra, desde o começo eu estou trazendo aqui para a gente, é algo que é, né, é do seu ser. Não é pessoal num sentido de persona, de máscara. Lembra essa palavra grega do teatro que você coloca máscara para você dizer, né, qual é o papel que você desempenha hoje? Né? Hoje eu escolhi, ó, persiga suas paixões. Hoje eu tô em patos, né? Porque a formação em psicanálise, ela é sempre logos e patos. Ela é inconsciente, mas ela também é o inconsciente que se faz consciente, que interroga, que tem insights, que faz giro, né, desse discurso. E que vai percorrer, né, o discurso da universidade, do universitário. Ele vai buscar fazer caminhos no labirinto do universo. Talvez você vai entender que não precisa dar conta do universal, da totalidade, que faz parte do processo saber que ele é único, ele é singular, ele é só seu. Então, ele vai poder lidar com essa possibilidade de suportar a brecha, suportar a parte, suportar o não todo e o não totalitário. Isso é muito importante, porque o nome disso, que a gente é um nome que às vezes é mal compreendido, mas eu vou usar aqui porque ele foi muito trabalhado por Freud, por Lacan e por todos os analistas também da língua inglesa da relação de objeto, que é castração. Castração tem a ver com isso, né? Com a gente sair de um paradigma fálico, de preenchimento, de completude, de totalidade. Ao mesmo tempo, né, que ao fazer essa travessia e falar, nossa, ok, né, eu não preciso
ser tudo, ou dar conta de tudo, ou saber tudo, ou tá num lugar de falicidade, de ideal egóico. Olha só, lembra um termo que eu gosto muito e que por vezes a gente traz aqui no nosso universo MH, é um conceito winnicottiano dos mais bonitos da psicanálise, que é a mãe suficientemente boa, né? A good enough mother. É aquela que ela é boa, mas só o suficiente. Ela suporta a castração, suporta a parcialidade, mas ao mesmo tempo ela faz laço com o outro. Esse é meu terceiro ponto aqui. Ela faz laço social, ela faz comunidade, ela faz endereçamento para o outro. A gente não está sozinho, né? A gente está aqui. A gente está aqui agora, a gente se encontra, né? A gente está. Eu estou com vocês aqui, a gente está junto, a gente está com os nossos livros, que também são nossos companheiros, né? Eu gosto de pensar isso, eu sempre brinco, né? A comunidade dos vivos e dos mortos que nos acompanha. Todos estamos um pouco juntos. Existe vida depois da morte? Talvez, neste sentido do simbólico, talvez sim. Por quê? Eu não falei hoje, olha as palavras que eu já falei. Freud, Lacan, Winnicott, Klein, só agora, só nesse nosso começo de conversa, eu já trouxe aqui vários interlocutores que para nós estão vivos, vivíssimos, não estão? A gente lê, a gente fala dos conceitos, a gente retoma as ideias. Formação é comunidade, é transmissão, é laço social. É a gente estar aqui junto, é a gente estar no nosso universo, né? Não é o discurso universitário, mas é o nosso território, é o nosso espaço, onde a gente troca com o outro. Então, olha só que curioso, vamos amarrando as pontas aqui, né? E a gente, isso vale para a formação profissional, mas para a nossa formação no sentido mais nobre do termo, né? Um outro conceito que eu gosto, para quem me acompanha, a gente vai elaborando ele, é o de paideia, um conceito caro, né? O conceito dos gregos, e ele é fundamental, porque para os gregos, né, é fundamental para os gregos e para nós, o que é a filosofia? E o que é o analítico? É a formação continuada, é a paideia grega, é a paideia contemporânea. Por isso que eu não abri com a referência à academia do Platão. De alguma maneira, estamos aqui, né, gente? Vivos. Oh, a formação, ela é viva, ela é interrogante, ela é filosófica. Por quê? Sócrates tem uma fala que é um clássico e que eu diria profundamente analítica, né? Uma vida não examinada não é uma vida que vale a pena ser vivida. É talvez um dos maiores elogios à formação, à paideia, ao analítico, a essa ideia de se interrogar continuamente. E esse é o meu quarto elemento aqui. A formação é a atualização constante, né? Por quê? Porque a gente não sabe tudo. Aliás, por que eu estou trazendo Sócrates? Só sei que nada sei, né? A gente sabe que sabe um pouco. Eu diria,
né? Eu vou usar uma coisa muito assim, liberdade poética, gente, mas eu diria que a psicanálise pode dar um passinho. Por quê? Porque não sei se eu nada sei. Afirma isso não é preciso, né? Só sei que sei um pouco, uma parte, um pedaço. Não acabei de fazer esse elogio da parcialidade, né? Mas essa parte, ela é preciosa, porque é o seu pedaço, é o seu traço, é aquilo que diz de você, que diz do seu desejo, que diz do que você gosta, do que você é, né? Então, esse é um traço para você. Você se conecta com os seus pares, você está com o outro, você está na troca, na formação que reverbera com o outro, ao mesmo tempo que você tem um percurso singular. Ele é seu, ele responde à sua história, à sua análise, ao seu desejo, ao seu ethos. E isso você descobre no seu caminho, no seu processo analítico. Qual é o seu ethos, o seu ser? Que vocês já estão captando. Meu quinto pilar. Isso é a ética, né? Então a formação, ela é ética, não apenas técnica, não apenas teoria. Ela é teoria, ela é praxis, ela é técnica, ela é ética, né? A gente tem esses pilares para desenhar a nossa construção, né? Ela é teoria porque ela é conceito, ela é leitura, ela é filosofia, ela é a filia à Sofia, ela é amor ao saber. Então, olha aqui atrás de mim, olha aqui na minha frente, olha aqui, né, ao lado de nós, todos os saberes que nos constituíram, todas as falas, as propostas, as hipóteses, os insights, os conhecimentos. É teorem, é teoria, é praxis, é fazer, é escutar, é trabalhar, é atender, é transmitir, é fazer, né? Praxis, prática, pôr a mão na massa, fazer. Senão a gente fica num blá 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 vazio. Isso é um risco imenso. Tá? Então, teoria, prática se retroalimentam. E também técnica, porque tem um fazer e tem a experiência advinda com o saber, que também é conhecimento, também é transmissão, é aquilo que o outro me oferta, né? O outro me diz. E a técnica, olha só que interessante, é como as avós, as bisavós, as tataravós foram ensinando até as nossas mães como é que a gente amamenta um bebê. Isso é saber, isso é prática, isso é técnica. E a partir de uma posição ética, que diz de um ethos. Qual o ethos básico da psicanálise? Lembra? Ética do desejo. A ética de um desejo que está junto com o outro, que escuta o outro e que pode calar o seu próprio, a sua própria vontade de se expressar e de ser egóico para que surja o outro. Então essa mãe, ela vai saber, né, cantar a canção de ninar ao mesmo tempo que ela pode ter o silêncio para escutar a voz desse bebê, para transmitir a linguagem, para transmitir o seu próprio ser e escutar esse ser em formação, em constituição.
deixar brotar, né? Quando eu penso em tudo isso, na escuta, na transmissão, na atualização, na ética, eu percebo que a formação não é um curso, ela é um modo de estar no mundo, é esse ethos, é esse estilo. E foi justamente esse modo que inspirou o que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Um espaço criado para sustentar tudo isso: a escuta, a teoria viva, a comunidade e o desejo de continuar. Mas, bom, antes de falar dele, eu quero que você sinta o que vem a seguir. Porque o que a gente vai abrir hoje é algo que a gente nunca fez antes. E quando eu penso em tudo o que a gente fala até aqui, a escuta, o estudo, a transformação, o tempo, a comunidade, fica muito claro para mim que a formação em psicanálise não é um ponto de chegada, é uma travessia, um atravessamento por tudo isso. E cada um de nós está num pedaço diferente desse caminho, não é? Somos singulares. A gente acabou de colocar isso aqui. Só pode ser no um a um, no próprio, no autoral. Isso é o radical da subjetividade, um jeito, né? Um estilo. E nos últimos anos eu ouvi muitas vezes uma pergunta que se repetia: Maria, eu terminei o curso e fiquei com vontade de continuar. Para onde eu vou agora? Né? Falei para vocês. Eu fiquei com essa pergunta reverberando aqui na minha cabeça e eu me perguntava o mesmo: como criar um espaço onde essa formação pudesse continuar viva, acessível, acompanhada, sem que cada curso fosse um novo começo, uma nova busca, uma nova decisão? Foi dessa escuta e desse desejo coletivo que nasceu o MH Academy, um espaço de formação viva, contínua, profunda, que reúne todos os cursos que a gente já criou e também todos os novos cursos que ainda virão. Mais do que uma plataforma, o Academy é um lugar de encontro, onde o nosso pensamento e o pensamento da nossa comunidade se atualiza junto com o do mundo. Ele nasceu para sustentar um percurso, não para oferecer um produto, né? É um espaço de formação permanente, feito para quem quer seguir estudando com liberdade, do seu jeito, no seu desenho, mas com direção, com acompanhamento e com comunidade, né? Bom, e como é que ele funciona? No MH Academy você vai ter acesso a todos os cursos que eu já criei até aqui. Formação continuada em psicanálise, casos clínicos, a mente humana e seus desafios, prática clínica, da escuta ao manejo. Esses são alguns dos meus cursos amplos. 2 deles, extensões universitárias, que vão nos ajudar a entender desde a estrutura da mente, conceitos e teorias da psicanálise, passando por toda a sua história, até os desafios do contemporâneo. Aliás, se você já foi meu aluno em algum desses cursos, comenta aqui a sua experiência e o que mais marcou você e o seu processo de estudos. Vou pedir para a Adriana comentar aqui com a gente algumas dessas respostas. Vamos ver aqui nos comentários, mas deixa eu olhar aqui. Eu tenho também, eu recebi uma mensagem que a formação ajudou muito ela a treinar a escuta, a Adriana, ela também se chama Adriana, sobre isso, e também sobre a tutoria, que alunos nossos, eles gostam muito da tutoria, porque como são encontros
com os nossos professores dos formados pelo seu corpo clínico, Maria, então eles conseguem tirar muitas dúvidas, é um espaço muito vivo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Quantas aulas e duração dos cursos? As aulas, eles estão perguntando, depende de cada módulo, mas depois, um pouquinho para frente, eu vou passar para vocês sobre as informações dos cursos. Deixa eu só ver. Pode falar, Maria, desculpa, te cortei. Não, a gente vai mostrar para vocês direitinho. A gente vai até passar aqui e vai mostrar e vai contar para vocês, né? Mas, enfim, além dos cursos maiores, né, que a gente tem vários jeitos, porque às vezes você está num nível, né, que você faz um curso de determinado estilo, tema, assunto, e também você vai ter acesso aos nossos cursos complementares, que às vezes são mais breves, né? Convivendo com a perda, que vai abordar a não linearidade do luto e as faces do luto. Aliás, eu estou querendo fazer um novo curso justamente sobre isso, as faces do luto, né? Então, aguarde que a gente vai colocar aqui novos cursos também, né? E também cursos sobre autoprazer, diagnóstico em psicanálise, bipolaridade, ansiedade, depressão, mente produtiva, quebrando alguns dos paradigmas justamente do que é produtividade, procrastinação e TDAH. Então, hiperatividade, atenção, déficit, todas essas ideias, né, e transtornos clínicos e casos clínicos, eles estão aqui, né, na nossa Academy. E além dos cursos já existentes, que já estão aqui, você vai ter acesso lá no MH Academy a todos os novos cursos que a gente vai lançar nos próximos 2 anos. Isso mesmo que você ouviu. A gente pensou muito em fornecer não só um lugar de atualização, mas tempo para que esses novos conteúdos, novos estudos possam ir sendo elaborados, possam ir fazendo sentido e você possa ir montando esse edifício que cada um constrói na sua mente e na sua prática, além de encontros ao vivo comigo, né? E também a gente tem na Academy um apoio constante da nossa tutoria por inteligência artificial, o nosso tutor MH de IA, que ele vai te acompanhar 24 horas por dia para tirar dúvidas, para te guiar nas trilhas de estudo, para trazer atualizações constantes, né? Enfim, Adriana, não sei se tem alguns outros comentários, como é que está o chat por aí? Tem galera perguntando sobre a certificação, Maria, se tem certificação, então nós temos 2 cursos que tem a certificação do MEC, que é o Formação, né? Então a gente tem cursos. Tem outra pergunta também aqui. A gente tem certificação do MEC, a gente sempre tem certificado do nosso universo MH, a gente sempre tem, né? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Não sou psicólogo, e aí eles estão perguntando se outros profissionais podem participar. Então, no nosso MH Academy tem professor, tem advogado, nós temos médicos, a gente tem corretores, então todo mundo que quer treinar a sua escuta. Outra pergunta. Olha, sobre isso eu quero comentar, eu sempre conto aqui, mas eu vou contar mais uma vez. Essa eu acho que eu ainda não contei, mas tem um advogado que eu conheço vários, mas eu tenho um amigo advogado e que ele fala assim: olha, Maria, você não sabe como você me ajuda. Eu não sou psicanalista, mas você salvou minha vida, porque
para ouvir os clientes e para fazer mediação de conflito e para colocar uma pessoa, às vezes, em confronto com a outra, ou para ela saber dela mesma, para saber o que ela quer discutir na justiça, eu preciso dos seus cursos. Então, olha só que interessante. Eu já ouvi de advogado, já ouvi de arquiteto. Então, eu já ouvi de um amigo também, uma amiga, e eles contando de vários outros. Então, quem trabalhar com casa, com escutar pessoas, desenhando a sua casa, aliás, amanhã de manhã vou fazer uma palestra na Casa Cor e vou fazer esse link psicanálise e arquitetura. Adoro arquitetura, acho que eu sempre conto isso também e falo essa. Eu já contei aqui vários pedacinhos da minha história, que eu prestei direito e psicologia, né? Acabei indo na psicologia, na psicanálise, depois a filosofia. Estou muito feliz com isso, mas eu digo, se eu não fosse psicanalista, eu seria arquiteta. Então, os arquitetos me dizem: como é possível você saber que espaço você quer construir para você? Tem muita briga. E aquela história, às vezes tem casais que se separam durante uma obra ou depois de uma casa nova feita e depois retornam, ou estavam se separando e depois recasam. Já ouviram falar disso? Então, olha só, acho que psicanálise está em todo lugar. Mas, bom, Adriana, Você quer comentar mais alguma coisa? Maria, tem bastante pergunta, realmente perguntando se da questão da profissão. Então, eu acho que isso foi muito interessante de você ter colocado, que não necessariamente é só para psicólogos. Então, a gente tem aqui no grupo pedagogos, professores. Eu acho que isso abre bastante e tem muita pergunta sobre isso. Deixa eu ver se a gente recebeu mais perguntas aqui. Eu vou sintetizar, ó. O Academy, ele é para todos aqueles que têm um desejo de interrogar a mente humana, o inconsciente, o que a gente deseja e como fazer laços sociais e relações. De alguma maneira é isso. Se você tem alguma questão, ou uma questão, eu digo, se volta para o Sócrates, se você gosta de examinar a vida, de elaborar, de escutar o que pulsa, o que te afeta, o que afeta os outros, então, sim, né? O Academy é tudo isso e é mais do que isso, é uma forma de pertencer, de saber que você também não está sozinho e não está estudando sozinho, é fazer parte de uma comunidade de pensamento, de elaboração, onde o conhecimento se renova com cada nova escuta. Você vai ter uma comunidade de alunos para troca de ideias e um grupo exclusivo no WhatsApp, né? Bom, até aqui a gente falou sobre o sentido da formação, o porquê desse projeto e o que ele representa. Mas agora chegou o momento de eu te contar como tudo isso vai funcionar na prática. Como é que você pode fazer parte dessa nova etapa? E para quem está aqui ao vivo, a gente preparou algo que a gente nunca fez antes. É a nossa edição Black, com uma condição realmente especial. A equipe está assim, maluca, mas justamente para marcar o início dessa nova história, né? Vamos falar sobre isso agora. Chegou o momento, né? Durante toda a nossa conversa de hoje, a gente falou sobre o sentido de seguir estudando, sobre o desejo de manter a escuta viva, sobre como a formação é um processo que nunca termina. E é exatamente por isso que hoje é um dia tão especial, porque pela primeira vez a gente abre as inscrições para o MH Academy, esse novo espaço que a gente construiu com
tanto cuidado e que nasce para sustentar o percurso de quem escolhe viver a psicanálise, né? Se conectar com esse olhar, com esse modo de poder se tocar pela vida, e não apenas estudar, né? Ou se constituir de um certo jeito. O MH Academy é o lugar onde todos os meus cursos vão se reunir, onde eles se encontram e onde o estudo continua e a escuta não para. O MH Academy é o nosso novo espaço de formação continuada em psicanálise. É o resultado de tudo que a gente construiu até aqui e também o início de algo novo. Por isso que eu estou muito feliz em apresentar esse novo projeto para vocês, né? Dentro do MH Academy, a gente vai encontrar todos os cursos que a gente já criou, mas também todos os novos cursos que a gente vai criar nos próximos 2 anos. Isso significa que, ao entrar, você não precisa mais escolher um curso específico. Para você entrar, você vai fazer parte de uma jornada inteira. É como se você tivesse uma chave que abre todas as portas. Cada curso, cada aula, cada encontro, tudo reunido num único espaço. E ainda, você tem uma comunicação entre eles, você tem tecnologia para te ajudar nessa navegação. Vamos ver um pouquinho disso? Lá dentro, você vai ter acesso aos cursos. Ó, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou apresentar aqui e vou até contar uma novidade também, que é muito... Eu estou muito contente que a gente fez um app, né? A gente tem um aplicativo. Já vou mostrar detalhes de tudo que tem no nosso app, na nossa plataforma, no nosso sistema integrado, né? É um ecossistema. Eu sempre falo aqui o nosso universo MH, não falo? É isso que a gente criou agora, né? O MH Academy é esse ecossistema colocado aqui ao vivo e a cores, né? Então, primeiro, eu vou contando os cursos que a gente tem ali, né? A formação continuada em psicanálise. Vocês sempre perguntam desse curso e sempre pedem, então, pronto, tá aqui, ele tá, né? É o curso que deu origem a todo o pensamento, ao projeto MH Academy. A formação continuada em psicanálise é o alicerce, é o ponto de partida de quem quer compreender as origens, os fundamentos, o pensamento desde Freud e os pós-freudianos e os vários teóricos em diálogo com o nosso tempo. Aqui a gente revisita desde a teoria clássica para a gente poder ir constituindo ferramentas para entender as dores contemporâneas. É o curso que, de alguma maneira, é um dos pilares centrais de toda a estrutura do Academy. Também a gente tem o curso Prática Clínica, da escuta ao manejo. O curso é o braço prático da clínica, né? Lembra que eu falava teoria e prática, né? E esses pilares. O curso é o braço, vamos dizer, desse fazer dentro da episteme, da formação. É onde a escuta ganha corpo, onde o saber se transforma em saber fazer. A gente fala sobre manejo clínico, as intervenções, os silêncios, os cortes, os impasses, o corte como momento lógico, como técnica. É o curso que te coloca frente a frente com o real da clínica. E a gente também tem nosso curso, que é um dos mais pedidos aqui por vocês também, que é o Casos Clínicos, a mente humana e seus desafios. É o curso que mais se aproxima da vida e da clínica viva.
Todos eles, né? Mas esse é muito claro, e quando a gente vai discutir transtornos, diagnósticos, estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, autismo, bipolaridade, TDAH, os déficits, esse conceito de déficit, de transtorno. Cada aula é uma travessia por elementos de histórias reais, da literatura, da ficção, da nossa cultura, né? A gente transita pelas, né? Eu posso, vocês me conhecem um pouco. A gente pode pegar Odisseia, a gente pode pegar Shakespeare. Eu mesma já fiz, né? Vários cursos do trágico, Kafka, Clarice Lispector, Graciliano, Guimarães, né? Guimarães Rosa, enfim, são histórias de todos os matizes que constituem a gente escutar o que pulsa, as angústias, os sintomas e todas as suas transformações. É um espaço de aprofundamento e de partilha, um lugar de experiência. E aí a gente fala também de diagnóstico em psicanálise. A gente fala de diagnóstico muito além de um rótulo, de uma etiqueta, mas como uma ferramenta de escuta, uma lente, ou como eu gosto de chamar, uma lupa da alma. É um curso que vai trabalhar as conexões entre psicanálise e psiquiatria e mostra como compreender, como escutar um sujeito para além do sintoma. A gente também fala de bipolaridade entre depressão e ansiedade, depressão e mania, né? É um dos nossos mais recentes cursos e que, nossa, é muito pedido aqui. Esse é um dos cursos muito elogiados. Aliás, muito obrigada, comunidade. Todos os cursos são muito elogiados. Isso me deixa muito feliz e realizada, né? Mas o bipolaridade, ele traz uma ponte muito, assim, sólida entre teoria e clínica contemporânea. Ele dialoga, assim, numa linha reta com o nosso tempo. É um dos sintomas e, né, dos targets, dos termos mais usados. E a gente fala justamente sobre isso, sobre os modos de sofrimento da atualidade, as polaridades do humor, do estilo, a exaustão e a busca por um equilíbrio, uma reequilibração possível. É um dos cursos mais assistidos porque ele traduz a clínica de hoje, né? E o nosso clássico, Convivendo com a Perda. Esse, né, vocês sabem, é um curso do meu coração, da nossa elaboração cotidiana. Contei aqui para vocês esse spoiler, eu quero fazer um spin-off desse curso, eu vou, né, com o passar dos anos, estou aprofundando esse estudo e quero, né, então aguardem, porque aqui no Academy a gente tem o que vai aparecer também no futuro, nos próximos 2 anos, a gente está juntos aqui e você vai ter acesso a tudo que a gente for criando aqui, que aqui também é um espaço de criação, né? E o Convivendo com a Perda nasceu de uma urgência. Falar sobre o luto não apenas como ausência, como vácuo, vazio, mas como um processo de reconstrução simbólica. Ele toca profundamente a todos nós, na clínica, na vida, né, no trabalho, no amor, nas junções, nas disjunções, nas separações. E a gente também tem o nosso xodó, né? Explorando os caminhos do alto prazer. Aqui a gente fala sobre prazer e corpo, sobre a relação entre desejo, culpa e liberdade. É um curso sobre escuta e autoconhecimento, sobre o direito ao prazer como parte da saúde psíquica, né? O que é poder se autorizar
e a gente fala tanto de dopamina hoje, esse prazer assim dopaminérgico, rápido, imediato, quase do vício. O que é prazer? O que é aquele, né? Qual a conexão com a satisfação? O que é a conexão consigo? Mente produtiva. Esse curso também, vocês viram que a gente caprichou na MH Academy, hein? A gente colocou aqui nossos melhores peças para montar esse nosso quebra-cabeça. A gente vive num tempo em que é difícil se concentrar, não é? Em que o excesso virou a norma. Então, o Mente Produtiva nasceu para ajudar quem sofre com dispersão, com ansiedade, com a dificuldade de sustentar o foco. E quem trabalha, né, pertinho, quem vive pertinho de pessoas que estão com essas dificuldades. A gente fala então sobre como reencontrar o ritmo interno na vida, no amor e no trabalho. Bom, e não é só isso, não. O MH Academy é também um espaço de acompanhamento. Quem fizer parte dessa formação continuada tem acesso a uma tutoria semanal com os professores do Corpo Clínico MH, para tirar dúvidas e aprofundar os temas das aulas. Também encontros ao vivo comigo, para pensar juntos os temas da clínica contemporânea, os conceitos, as técnicas, as questões, né? Fazer esse encontro que a gente faz aqui e que é tão enriquecedor para todas as partes envolvidas, né? Fazer laço. E também o apoio do Tutor MH, a nossa inteligência artificial que te ajuda a revisar os conteúdos, gerar mapas mentais e acompanhar o estudo, fazer tópicos 24 horas por dia aqui. É o que eu sempre sonhei, um espaço que fosse ao mesmo tempo profundo e acessível, teórico e prático, humano e tecnológico. O MH Academy é um espaço de convivência com o pensamento, com a troca, com o afeto. É uma casa viva, onde o estudo não se isola, ele compartilha, né? Ele faz link. Então, a gente tem o app que eu contei para vocês, né? E dentro do aplicativo você vai acompanhar o seu percurso, você vai poder se localizar você mesmo, né? Então, isso é muito interessante, é muito legal poder ver, né, a sua trilha, o seu fio de Ariadne no labirinto. Vai poder conversar com os outros alunos, acessar todos os materiais e participar de uma comunidade que cresce junto. E para marcar o início dessa nova jornada, a gente criou algo simbólico. Lembra que eu falei que quem estivesse comigo hoje aqui ganharia bônus exclusivos de lançamento? Então, a gente preparou um presente que representa esse pertencimento, o Kit MH Academy, que você vai receber na sua casa, para lembrar todos os dias que o estudo também é um gesto de amor, de cuidado, de estar junto. Ele é comum. E junto com ele, um livro autografado por mim, como forma de agradecer a quem está conosco desde o começo dessa história, né? Ó, tem mais coisas, porque a equipe aqui conseguiu uma parceria e você vai receber 50% de desconto na assinatura anual do Psicomanager, que é uma plataforma que apoia o trabalho clínico e organizacional de psicólogos, terapeutas e profissionais para te ajudar a cuidar da prática, enquanto você cuida da escuta e do estudo. E, por fim, algo que me emociona muito. Quem entrar agora no MH Academy ganha o ingresso garantido
para o nosso evento presencial em 2026, em São Paulo. Um encontro que foi pensado especialmente para reunir toda essa comunidade que está nascendo aqui e agora. Eu sei, nesse momento muita gente pode estar pensando e tem perguntas aqui no chat, né? E que traduzem isso. Será que é para mim? Será que eu vou dar conta de acompanhar? E se eu não tiver possibilidade agora, ou tempo, ou dinheiro, ou espaço, como é isso? Essas são dúvidas muito legítimas e, de certo modo, elas fazem parte de qualquer processo de formação. Porque se tem uma coisa que a psicanálise nos ensina é que a mudança sempre traz medo. Mas o que eu posso te dizer com toda sinceridade é que o MH Academy foi pensado exatamente para acolher essas dúvidas. Você pode estudar no seu tempo, no seu ritmo, e vai contar com acompanhamento constante, com tutores, lives, comunidade e materiais complementares de apoio. E o mais importante, não é preciso estar pronto para começar. É começando que a gente se forma, certo? Eu quero saber agora o que vocês estão achando até aqui. Coloca aqui no chat suas dúvidas, suas impressões. Eu quero responder algumas perguntas de vocês aqui do chat. Adriana, vou chamar a Adriana aqui para ajudar a gente com algumas dessas perguntas. Maria, eles estão com algumas dúvidas quanto ao tempo, né? Então, a gente já tinha colocado que são 2 anos de acesso ao MH Academy, então, é bem tranquilo. A outra pergunta é se os cursos são gravados ou ao vivo. Então, nós temos cursos gravados, nós vamos ter encontros ao vivo com a Maria e também tutorias ao vivo semanalmente. E com isso, as aulas, depois de 24 horas, elas sobem na plataforma do aplicativo. E outra pergunta aqui, se ela pode assistir pelo celular. Sim, o aplicativo você pode baixar tanto pela Apple, tanto pelo Play Store, que é Android, ou você pode acessar pelo computador. Então, você tem essas 3 opções. A Thelma está perguntando, já fiz a compra, vou receber os bônus? Sim, Thelma, você vai receber os bônus, pode ficar tranquila. Deixa eu ver outra pergunta aqui. A Nara tinha perguntado, a academia será aberta para todos os interessados? Sim, mesmo você que nunca fez nenhum curso da Maria, seja muito bem-vinda, que vai ser aberto sim. A Ana, ela mandou aqui, eu fiz o curso Prática Clínica e muito didático, e na última live do curso da Maria orienta como continuar estudando de forma cronológica, dentro do contexto do Prática Clínica. Obrigada, Ana, pela sua mensagem e sua participação. Eu acho que é Josie, eu acho que é o nome, aqui é um que nem dela. Ela comprei e estou amando, o app é lindo e fácil. Ai, muito obrigada, porque olha, isso eu adorei, gente, tá? Uma graça, ficou bonito, eu acho que ficou simples, ficou elegante, ficou tem seu charme, assim, tem uma estrutura que ela é muito didática, ficou bem, assim, deu uma trabalheira para fazer, vocês não têm ideia, mas sabe quando você faz aquela travessia, a gente não falou de atravessamento, de formação, então, assim, é uma gestação, acho que é isso, é um bebê, tanto que quando ficou pronto, eu falei, parabéns, equipe, o nosso bebê nasceu, então, fiquei bem contente com isso, com ver que ficou um ambiente agradável, interessante, bonito, e fico muito feliz que para quem já está aqui, né, que a gente, para quem é aluno, a gente sempre faz esse tratamento. Eu espero que quem não seja aluno não fique triste com isso e reconheça que quem é aluno já, e venha você também ser aluno, que tem um tratamento VIP aqui com a gente lançou a outra semana, e a gente está
está muito feliz com o resultado. Então, bom, eu vou convidar agora, né, continuando, eu vou chamar a Adriana aqui para contar para vocês como isso tudo vai funcionar na prática. Eu só vou dizer que é algo que a gente realmente não tinha feito antes e que está bem interessante, né? Então, a Adriana detalha aqui com eles como é que é esse funcionamento. A Adriana toca aqui a parte, né? Como é que foi esse projeto? Tá. Eu acho que e para marcar essa abertura que a gente está lançando a edição Black, né, com uma condição exclusiva e tempo limitado, isso é importante a gente colocar. Deixa eu recapitular com vocês tudo que vai fazer vocês entrarem no MH Academy nessa edição. Então, você vai ter acesso a todos os cursos que já foram criados, todos os novos que virão nos próximos 2 anos. Vamos ter a tutoria semanal com o nosso corpo clínico, sim, ela pelo período dos 2 anos, porque já vi pergunta no chat. Nós vamos ter lives com a Maria Homem, vamos ter materiais complementares, a gente tem a nossa IA de apoio, né, que é o Tutor MH, e um ponto muito importante, a gente vai ter uma comunidade exclusiva dentro do aplicativo, e isso a gente quer construir junto com vocês, a participação de vocês vai ser muito importante. Eu vou abrir aqui o aplicativo para mostrar para vocês um pouquinho como que é o MH Academy por dentro. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Vamos lá, compartilhando aqui a tela. Então, esse é o acesso pelo computador, tá? Depois vocês podem baixar o aplicativo. Então, aqui vocês vão colocar o usuário e senha. E agora foi. Então, aqui vocês vão colocar o usuário e senha. E aqui a gente tem a nossa plataforma. Aqui é pelo computador, a visualização pelo computador. Então, a gente tem a home, a gente tem aqui acesso à comunidade, o tutor, suporte direto ao aluno e um mural de avisos. E aqui tem todos os nossos... Só um pouquinho, Adriana, você viu que a Adriana pulou um pedacinho ali, é um detalhe, mas esse continuar assistindo, essa setinha, isso é um pequeno detalhe interessante, que é quase uma tecnologia, assim, aspas, Netflix, porque o sistema ele é muito customizado e você não vai se perder. Lembra que eu falei desse fio de Ariadne? Você está num lugar, ele te conhece, né? Então, o próprio sistema tem já uma inteligência artificial que dialoga com você e que, se você está num determinado lugar, ele te diz aonde você estava, o que, e você também pode falar para ele sumariza para mim, quais são os tópicos, o que eu tiro daqui, quais os materiais complementares desse pedaço ou daquele, né? Ficou muito legal. Então, entrando aqui no curso, acho que é legal mostrar para eles, Maria. Vou pegar um exemplo aqui, entrar no formação continuada. Você entrando aqui, a gente vai ter acesso às aulas, certo? Então, aulas, e-books, todo o material. Vou pegar um exemplo aqui do módulo 1. Se a gente pega essa primeira aula, vocês vão ter a opção, isso aqui é muito novo. A gente tem legenda português, inglês e espanhol. Então, para os nossos alunos internacionais. E a gente tem a parte de inteligência artificial, que ele vai gerar um resumo da aula, ele gera um quiz interativo para fixar o seu aprendizado e um mapa mental. Então, todas as aulas dos grandes cursos, casos clínicos, prática, formação, a gente tem essa opção que ajuda muito no acompanhamento dos estudos. Deixa eu voltar aqui. Isso é incrível, gente, porque assim, isso deu trabalho. Então, assim, é que a Adriana está passando rápido, mas foram meses aqui de desenho, de realização disso, para a gente poder fazer essa tradução, né? Essa legendagem também em inglês, também em espanhol. Muitas pessoas que vivem, por exemplo, né? Eu falo para vocês, às vezes vocês veem no chat, eu tô na Irlanda, eu tô na Flórida, eu tô na Argentina, eu tô na Colômbia, eu tô na Oceania.
Então, Nova Zelândia, teve uma vez, recentemente, alguém do Japão. Então, fala assim, eu tenho um amigo, como eu posso indicar o curso? Então, agora é o momento. Sinta-se convidado para convidar os seus amigos para fazerem parte da nossa comunidade, né? Então, tem as línguas e também tem essa possibilidade da IA ir te ajudando. E vocês viram esse pequeno detalhe também do quiz? Eu achei incrível isso. Você pode fazer um processo de autoaprendizagem. Sabe aquilo que a gente falava, autodidático, né? Eu sou autodidata, porque você pode ter uma ferramenta que você pede para ela, me faça perguntas, né? Me coloque questões, me apresente coisas. Eu achei isso bem interessante, né? É. Mas é isso. Maria, então, a Maria já tinha colocado do livro, do Kit MH Academy, eu vou passar rapidinho essa parte só para a parte mais esperada. 50% de desconto no Psicomanager, que é uma plataforma onde você vai fazer toda a administração, né, da sua clínica, dos seus atendimentos. É muito legal essa ferramenta. E o ingresso para o evento presencial de 2026. Se a gente fosse somar tudo isso que compõe o MH Academy, os cursos, o acompanhamento, material, bônus, o evento presencial ano que vem, isso facilmente ia dar muito mais de 7 mil reais, de 7 a 10 mil reais facilmente. Mas aqui na MH Academy, a gente nasceu para tornar esse percurso muito mais acessível, para permitir que você deseja, que você que quer continuar fazendo a formação, possa fazer com tranquilidade, profundidade e acompanhamento. Nessa edição Black, você não vai pagar nem 10, nem 7, nem 5. Segura o coração, Maria. Nem 3. O valor que a gente está colocando é um valor muito especial de lançamento. A gente está colocando o valor de R$ 2.400. Está chegando uma aqui que diz o seguinte: eu acho que eu estou me formando desde que eu nasci. Faz sentido isso? Você está certo. Você está certo, porque a formação desde a célula inicial, lembra? Então, a gente busca da forma, né? Essa pergunta ela é interessante para a gente refletir um pouco. A gente vai buscando se adequar a conteúdo e forma, né? Então, a gente vai buscando formatos, buscando estilos, por isso que é importante a gente estar junto com os outros para ir aprendendo formas, formatos, palavras, conceitos possíveis para a gente continuar nessa formação, né? Maria, eles têm uma pergunta. A, Ju, a Jurema perguntou, eu estou vendo aqui uma Ah, pergunta. A Jurema pergunta, por favor, esse valor é de qual dos cursos? Então, Jurema, isso que é a loucura dessa edição Black e que a equipe propôs e eu topei agora, hoje, mas é o valor da nossa Academy. É o valor para você entrar na nossa Academy, ter acesso a todos esses cursos que a gente contou aqui hoje. Então, por isso que é imperdível. Pode parecer retórico, mas é verdade. É imperdível, né? Porque estar aqui na nossa comunidade e ter acesso a todos esses cursos, ao tutor, à tutoria semanal com o nosso corpo clínico, ao tutor MH de inteligência artificial, ao nosso kit MH, a essa troca com essa inteligência artificial, né? Como a gente explicou aqui. Pode clicar aqui, pode passar direitinho. A nossa live de hoje vai ficar gravada. A gente volta aqui, né? E vai vendo com calma, né? Que lindo e solidário, né?
Isso sim, porque olha, é uma coisa que eu falo sempre, a gente sempre coloca aqui no nosso universo, na nossa, né, eu posso acho que chamar assim a nossa academia, o nosso espaço de troca, de formação. Tem uma preocupação claríssima com a democratização da psicanálise, fazer algo que seja, né, um holding, como diria o Winnicott, receber, né, também é cuidado, também é escuta, também é a gente falar, venha, né, venha aqui, você é convidado, venha. Todos os cursos têm certificado? Sim, todos os cursos têm o nosso certificado MH, e agora a gente tem alguns cursos que têm certificação do MEC, né? Então, entra lá na Academy, explora esse universo, entra aqui, que você vai acompanhando direitinho. Olha, o Rafael diz o seguinte: ainda não sou psicanalista, mas estou em formação. O curso é para mim? Sem dúvida, Rafael, sem dúvida, né? A formação continuada em psicanálise, sem dúvida. Olha, eu falei que eram 2, 3 perguntas, já estou fazendo várias, mas vamos lá, mais uma. Aluno ainda tem um desconto especial, é isso? Sim, exatamente. Ainda tem um desconto muito especial para quem já é aluno MH. Então, entra lá, você que é aluno, você que conhece outro aluno, dá um toque para o seu amigo, dá um toque para o seu conhecido e diz: venha, tá bom? Eu acho que se a gente for assim, no boca a boca, convidando a nossa rede, fazendo esse entrelaçamento, essa tessitura, essa teia, isso vai ser muito interessante para formar, para ir, né, criando zelos, crescer a nossa comunidade. O Rafael diz o seguinte: como faço para falar com a equipe? Pode chamar no WhatsApp, pela página direto aqui, ó. Você tem o link, a gente acabou de fixar aqui no chat o link, coloca lá, tá bom? Já vai direto, coloca no nosso site mariahomem.com, é outro caminho. Você tem aqui o link da live, você tem o nosso WhatsApp, você tem o nosso site, mariahomem.com. Você pode mandar um direct, gente. Eu digo que você querendo falar comigo, você venha, né? Maria, Aí, desculpa atrapalhar, posso só compartilhar a tela para eles verem aonde eles podem chamar pelo WhatsApp? pode, por favor, pode. Vou compartilhar aqui a tela, porque tem bastante gente perguntando como que acessa. Vocês clicam aqui, vamos lá. Vocês clicando aqui no link do site, então tá aqui, ó. Você pode clicar, sou aluno, vai cadastrar o e-mail. Não sou aluno, você vai direto para a compra. Quem tá com dúvida, no canto inferior direito tem aqui um símbolo de um WhatsApp. Você pode acessar ali, que aí a nossa equipe já tira todas as suas dúvidas. Era isso, Maria. Tinha bastante gente perguntando sobre. Tá bom, tá bom. Muito legal, muito tecnológico. E agora, gente, eu vou fechar essa noite. Ó, para mim é uma noite histórica, com certeza. É uma conquista e eu fico muito feliz. Por quê? Porque as pessoas reconhecem isso, vê o que que é elo, vê o que que é troca, né? Esse laço, como eu falo. A Érica diz: excelente ideia, Maria. Uma forma continuada da psicanálise. Amei. Olha só que bonito. E eu vou terminar com a Sônia, que diz: ficou incrível, bravo, MH, sucesso. Então, vamos, né? Bravo, como quando termina um espetáculo, uma música, e que a gente está, né, com aquela emoção, vamos segurar essa emoção. Que bom, muito boa noite, muito obrigada
pelo percurso até aqui. Estamos juntos e continuaremos juntos na nossa comunidade, no nosso MH Academy. Seja muito bem-vindo sempre e até a próxima. Tchau, tchau.